o ativismo foi para o tribunal, mas ele foi só para terminar o serviço, né? O judiciário, na verdade, ele vai atuar na parte ativista praticamente aquilo que não fechou. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, algumas a questão do aborto, mas isso era o que não tinha passado, porque muito do nosso ordenamento já tinha passado. O nosso Estado já era ativista, né? Nosso Já Estado, com bastante. Fernando Henrique Cardoso, já era. Tanto é que eu crio uma expressão no livro que é o pós-ativismo judicial. Pós-ativismo de um modo geral. Porque eu defino o positivismo como um movimento de pressão para que o Estado, O ativismo, né? o ativismo em geral, ele incorpore a pauta do movimento como norma do Estado. Só que a partir do momento que o Estado incorpora essa pauta, não existe mais razão de ser para o ativismo. O Estado pode incorporar. Veja, no século passado você tinha movimento a favor da greve. A greve era ilegal. Resultado do movimento? A greve hoje está na lei. Certo? Fazer greve é institucional. Não é ativismo. Então ele desaparece. Então, aquilo que nós podemos chamar de ativismo, ele passou a ser pauta do Estado. E quase todo. Então, o ativismo judicial, ele é para complementar o resíduo do ativismo de meio ambiente, de gênero, que não se implementou. Mas tem um detalhe. O ativismo ainda quando o judiciário é resistente. Quando as decisões são assim, ainda surpreendem. Mas com a evolução, o que acontece? A partir do momento que o judiciário vai aceitando, vai incorporando, aquilo passa a ser norma do Estado. Aliás, normalmente o legislativo vem em seguida e referenda. Então, a partir do momento que isso entra, já não é ativismo, já é um estado de pós-ativismo em que o próprio Estado agora é que banca a pauta. Agora a pauta é dele. O antigo militante agora, ele é assessor numa comissão. O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista então o Natal, nós temos então um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. O antigo militante lá agora ele participa da comissão no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Justiça. Agora ele é membro de alguma ONG que faz consultoria para o governo, presta informações. Você já está numa fase... Porque, veja, o ativismo você sempre pressupõe alguém brigando contra alguém resistente. Essa resistência já não existe mais, né? O que nós temos hoje não é resistência, é perplexidade. De ver o Estado se comportando como um ativista. Só que agora ele implementa por lei. Né? Então, isso que eu denomino de fase pós-ativismo judicial, em que ele tem agora só para operar. Eu digo assim, o judiciário, no pós-ativismo judicial, ele atua na retaguarda. Porque a vanguarda já passou. Ele só atua na retaguarda para segurar os resistentes, os dissidentes, os desertores. Porque, digo assim, o batalhão já passou. E pode ver, é nisso que ele aplica, né? Mas aí uma coisa que pode gerar uma confusão é o seguinte: é que para ele fazer isso, ele recebeu o poder. Essa seria a primeira questão que alguém podia formular. Mas de onde que veio esse poder todo? Esse poder veio do neoconstitucionalismo que transformou o princípio em efetivo. E como no início, mas como que você aceitou? É porque no início você sempre aplica isso a situações que todo mundo concorda. A regra de exceção é sempre assim. Você quebra um costume, você quebra uma tradição, sempre com uma situação de exceção em que todo mundo vai aplaudir. Todo mundo vai, não, isso mesmo. Eu lembro quem foi, tinha um senador por Goiás que ele foi preso. Eu não me lembro o que ele fez. Mas é o seguinte, a prisão dele foi, ele não estava em flagrante,
o crime não era permanente, ele era senador, não poderia ser preso, prendeu-se. Prendeu simplesmente, todo jurista sabia que ele não podia ser preso, mas todos aplaudiram, todos aplaudiram. E o que acontece? A exceção vira jurisprudência. E aí ela será aplicada a casos que você não vai aplaudir. Então, quando começou lá atrás o caso da algema, não, realmente, não pode, um senhor, né, tá tudo bem, ele estava com uma mala cheia de dinheiro, né, de corrupção, mas não precisava isso, justificado, legislou. Ele passa a legislar sempre em casos que as pessoas clamam por uma solução. Aí ele vem, finalmente o judiciário fez. Só que no passo seguinte, você criou um monstro, você criou você criou o Golem de Praga. E aí, o que acontece? Ele passa a ter um poder enorme para implementar toda a pauta ativista, só que ele está com o poder. Ele já se acostumou com as liturgias do cargo. Como que você devolve agora? Agora ele passa a atuar não só na área ativista. Agora ele pode atuar em qualquer questão. E aí surge o problema, porque você teve por muito tempo a judicialização de questões políticas. Os deputados eram mestres em fazer isso. Com CPI e tudo mais. Sim, muito comum. A CPI como direito das minorias. Quer dizer, você judicializou a política, fatalmente você vai politizar a justiça. Você politizou a justiça. E outra coisa, você deu poder a ele, você deu prestígio que antes ele não tinha. Agora ele está num status de executivo e legislativo mais judiciário. Combo. Como é que você devolve o gênio para dentro da garrafa? Quer dizer, não era só o problema do ativismo foi no início, só que agora ele expandiu por conta própria. Agora ele não tem mais controle. Ele é o Golem de Praga. Agora como que você criou algo para te proteger, agora você não tem como se defender dele. Isso nasceu assim. Esse é e tudo isso, veja, ligando, vamos voltar lá atrás, isso começa com o nominalismo, com o desenvolvimento de todas as teorias científicas, a evolução, ela vem evoluindo entre aspas, né? Vem numa decadência que acaba nesse estado perplexo, que é o estado atual, os regimes políticos, o famoso Estado democrático de direito, é mais ou menos o reflexo disso. Gostaria de comentários sobre a expressão ruim, operadores do direito, né? Antes que eu esqueça, que eu acho interessante. A palavra operador de direito, ela entrou no vocabulário há muito tempo. Mas o que as pessoas não percebem, e não é só essa palavra, não. O operador de direito é uma expressão que todo mundo jurídico conhece. Mas existem algumas expressões que são muito típicas do Ministério Público, talvez da magistratura, que é, por exemplo, promotor chão de fábrica. Juiz de piso. Agora pensa, operador de direito. Essas expressões, elas carregam uma influência do discurso marxista. Operário, chão de fábrica, piso. E pode parecer brincadeira, mas não é. As palavras moldam a mente. Palavras moldam a mente e moldam de verdade. Isso tem consequências práticas. Tem consequências. Quando o promotor se sente chão de fábrica, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a hierarquia superior não é chão de fábrica, é gabinete com ar-condicionado. É isso que ele está dizendo. Você cria um sentimento, um conflito de classe normal. Normalmente você cria isso com essas expressões. Você cria um nós contra eles constante. Se você pegar na estrutura do Ministério Público, é isso, há muito tempo. Promotor versus procurador. Hoje, isso já avançou um pouco mais, porque hoje
o promotor e o procurador são agentes, versus servidor, os analistas, as pessoas que trabalham na estrutura. Já existe esse conflito de classe, existe esse jogo, existe um jogo conflituoso, invejoso, que se auto-sabota. Tudo isso nasce da linguagem. Essas palavras, elas são reflexos disso. Elas são uma espécie de hino, nós contra eles. Isso está na linguagem, isso pegou, e as pessoas não percebem. As pessoas hoje nas sessões dos tribunais falam juiz de piso, promotor chão de fábrica, operador do direito. Some a palavra jurista, né? O jurista não existe mais. Só que de verdade não existe mais mesmo, né? Sim, não existe nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Nesse caso está certo, porque o jurista hoje, ele é um sociólogo. Ele é um sociólogo. Ele cuida, ele recebe o juiz, a gente vê isso muito na parte criminal, isso, como é que chama essa audiência de custódia. Ele recebe o réu como um assistente social recebe uma pessoa, um hipossuficiente. Né? Quer dizer, ele entra no problema do indivíduo, ele tenta se colocar. Quer dizer, ele não é mais um julgador. Ele deixou de ser juiz. Então ele não precisa ser jurista. Ele é um sociólogo. Essas correntes existiam no início. O Pontes de Miranda era um extremamente defensor ele dizia que o juiz tem que conhecer profundamente a sociologia, porque é a partir dela que você compreende a realidade, o substrato Não, é bem influência do Comte, né? Sim, dele. Tem o Carvalho Santos. No livro dele ele fala isso. Embora nenhum deles renegou a lei, entende? Nenhum deles avançou, mas era uma ideia, mas ele não cruzou. Ele não cruzou. Ele defendia, mas ele não cruzava a linha. Então você tinha vários, né? Romero. Existem vários. Porque era uma ideia da moda, né? Era uma ideia da moda ali naquela virada. Era a última ideia prêt-à-porter, né? Então se discutia. Né? Esse movimento que eu me referi do sociologismo jurídico, ele foi muito forte no Brasil politicamente, na era Vargas. As ideias que estavam presentes no final do século XIX. Comenta um pouco, então, da era Vargas. Porque esse sociologismo jurídico que existiu no final do século XIX, na Europa, na França, lá na França, Alemanha e França, que defendia justamente isso, a sociologia encampando o direito. Então, o direito não é só norma escrita, o direito é fato. O direito vem do fato, o fato produz o direito. Então, na lacuna eu vou na base onde o direito é produzido. E muitos diziam, o próprio fato cru já traz a norma que regula, que não é uma verdade. Mas esse movimento existiu. E na virada de século, ele é abafado. Ele é abafado pelo movimento liberal. Há um movimento liberal muito forte, um liberalismo nesse início de século XX. Então ele vai despontar nos Estados Unidos. O sociologismo jurídico vai despontar muito lá, só que lá ele vai despontar na escola. Porque como tem a questão do precedente, o ensino jurídico é todo calcado na ideia do precedente. Então, eles queriam modificar a escola por quê? Porque a esquerda, os movimentos de esquerda, eles conseguiam obter no legislativo uma lei. Só que quando chegava no judiciário, o judiciário conservador, com base no precedente, anulava o sucesso legislativo. Não. No Brasil era o contrário. No Brasil era o contrário. Nosso é legalista e o nosso o parlamento de então era conservador. Por onde ele não entrava aqui nem aqui, que aqui era legalista, só com base na lei. Nosso parlamento era conservador. Na era Vargas ele entrou. Ele entrou no governo. E como fruto disso, o quê? A legislação trabalhista, a justiça do trabalho, todas essas incorporações, ela nasce de autores que defendiam, que conheciam muito bem tanto o sociologismo da França, como o sociologismo dos Estados Unidos, o Ruskin Pound. Tanto é que acho que é o Silveira, como é que é o nome dele?
Esqueci agora de cabeça, tá no livro. O livro dele aqui no Brasil é prefaciado pelo Rusky Paul, que é um grande, eu acho que até juiz da Suprema Corte lá, defensor dessa teoria. Só que lá essa teoria muda de nome para realismo jurídico. Eles rebatizam. Que aliás é um nome que não faz muito sentido, né? Realismo jurídico. E confunde também. Confunde né? bastante. Confunde. Né? Confunde, que não tem nada de realismo. Não tem nada. Sociologismo. Sociologismo. Então, nessa era Vargas, você vai. Então, veja, ele entrou aonde? Ele entrou no executivo. E com mudanças legislativas, que ficaram até aqui, até hoje. Só que é o que acontece, encerra-se a era Vargas, ele termina associado ao fascismo, tá? E com ele todos os juristas que estavam ligados a essa linha simplesmente saem de cena. E aí volta um positivismo, novamente um conservadorismo na legislação. Tanto é que o Código Civil vai durar até 2000. Vai durar bastante. Até 2000. E era um código bonito, porque apesar de todo esse positivismo, como o positivismo de Hans Kelsen, ele é avalorativo, ele em si não tem valor, ele podia recepcionar o direito romano-germânico. Podia recepcioná-lo. Ele podia recepcionar, ter como fundamento o sentimento cristão. Né? Ele tinha esse dava para ele é valorativo, logo então ele pode colocar qualquer coisa. Ele permitia agregar um valor, e nós agregarmos o valor cristão. Então ele tinha esse benefício, né? Ele teve para nós esse menomale. Né? Então foi essa mais ou menos a influência. Depois isso vai voltar mais tarde. Depois isso volta com o Plano Marshall, com a Fundação Ford. Aí nós temos toda uma agenda globalista que entrou forte. Depois você vai explicar que toda essa agenda de esquerda entrou por mão de uma fundação capitalista. Aí fica coisa de maluco. Mas é verdade. E na Europa, como é que está essa questão aí do ativismo? Na Europa, eu acho que a Europa é ativista, né? Totalmente, mas qual que seria? Não é mais ativismo, né? É pós-ativismo. Você não precisa, mano. Não tem mais aquele movimento ativista lá, como tem o do Greenpeace. O Greenpeace faz isso em outros lugares, porque na Europa ele não precisa fazer isso. Já dominou tudo. Não, já é. A Europa já é o ativista, é o centro irradiador. Aliás, todas as piores ideias, principalmente as ideias filosóficas, elas vêm da Europa, principalmente da Alemanha. Todo o idealismo alemão, passa pela Europa, depois o processualismo passa pela Itália, e depois da Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, o professor Jean-Marie Lambert tem um livro que ele fala da educação nos Estados Unidos, e isso começa no 1830. Comenta sobre isso. Quando as grandes famílias americanas começaram a mandar seus filhos para estudar na Europa, no auge lá dos grandes movimentos filosóficos, né? E instruir seus filhos, né? E ele mostra isso no livro dele, como isso entra na educação, como isso vai penetrando, você formando toda uma intelectualidade na Europa, como a Fundação Ford fez no Brasil, pegando toda uma intelectualidade ali nos anos 60 para estudar em Colômbia. Mas isso aconteceu no Brasil faz tempo. No século XVIII, a elite já mandava estudar. Mas não tinha esse caráter. Mas ele era a mesma analogia, não era com a corrupção que tem exatamente, hoje. Né? Como o caso pensado, né, de formar. Mas naquela época também, os ideais iluministas vieram no Brasil por causa desses jovens que estudaram na Europa e trouxeram as ideias. Exatamente. E aí, agora eu perdi o ponto. De 1830, aquelas elites mandaram os filhos na Europa, voltaram. Sim, e aí você vai formando, principalmente na questão da educação. Quer dizer, você tinha, por exemplo, os Estados Unidos, ele conta no livro, nunca teve um Ministério da Educação. O que eles fazem? Eles ganham força nos sindicatos e associação dos professores. Começam a impor toda uma revolução na cultura deles. Com muito mais dificuldade para os Estados Unidos, pelo conservadorismo, tudo é mais difícil. E também pela descentralização, exatamente. Fica mais difícil, muito mais difícil. Executar um programa. Assim. Então,
O que eu dizia era isso, quer dizer, a Europa sempre foi o centro irradiador. Sempre, Marx, ideias ruins. Nossa, uma pior que a outra. O nominalismo, tudo, a tudo. psicologia, lá, essas linhas de psicologia que vem de A escola de Frankfurt já própria. escola Franco, a psicologia do lado do cachimbo lá, o Freud. Freud e Jung, tudo isso é europeu. E aí, nesse período, quando Hitler chega, quer dizer, não só por conta de Hitler, mas mesmo depois, é uma coisa que o professor Jean-Marie fala, ele fala assim, o dinheiro carrega as ideias. E depois, e depois que você termina a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em termos de poderio, em termos de hegemonia, o maior derrotado foi a Inglaterra. Né, que era a dona do mundo. Do mundo e perdeu tudo. E a Europa virou um campo de batalha. Né? Virou os escombros das batalhas. Foram para os Estados Unidos todos. A psicologia que ali era ali na Alemanha, na Áustria. Na Áustria, simplesmente até um período, depois subiu. Depois o quê? É behaviorismo nos Estados Unidos. Quer dizer, o dinheiro carrega as ideias. A escola de Frankfurt se mudou. E aí todas essas ideias, inclusive esquerdistas, foram o quê? Foram ser cultivadas em universidades americanas com dinheiro capitalista e depois despejadas na América do Sul. É isso aí, Né? via fundações, ONGs, etc. Esses esquerdistas foram, no passado eles eram formados no Estado. Hoje, mais recente, tem alguns que vão para a Europa, tal, né? Ainda, alguns mais recentes, mas o grosso lá atrás eram formados por universidades americanas de linha. Havia um esquerdismo muito forte. Né? Assim, havia um marxismo anti-bolchevique, vamos dizer assim. O socialismo anti-bolchevique. Mas não deixa de ser socialista. E não foram tão anti assim, né? Porque fizeram muitos acordos na Segunda Guerra Mundial, né? Lutaram juntos. Juntos lá. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.